prestes a começar, a guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã tem se intensificado. É por isso que a gente vai juntos ler a matéria do Metrópolis.com dos Estados Unidos afirmando também que concluíram, né, o segundo dia de ataques ao Irã. Resumindo a história toda, o cessar-fogo existe há alguns meses, mas ele é bastante delicado e durante esse comecinho de semana tinha o entendimento de que as negociações estavam avançando até pelas falas do presidente Donald Trump, e isso mudou completamente, principalmente de ontem para hoje. A gente vai chamar o Robson Valdez, professor de Relações Internacionais, que está sempre aqui com a gente no Acorda Metrópolis, para entender um pouquinho melhor sobre essa novidade, que não dá para dizer que a gente foi completamente surpreendido, né, professor? Porque desde que a guerra começa, esse impasse segue. Mas também, claro, o que isso influencia nesse grande evento mundial que vai acontecer a partir de hoje e que também acontece nos Estados Unidos. Professor, muito bom dia. Bom dia, Natália. É um prazer falar contigo e a sua audiência. A gente percebe que no contexto doméstico, o Donald Trump ele busca, na verdade, contornar todos os efeitos adversos dessa guerra sobre a sua situação doméstica. Tem que lembrar que antes da guerra, a inflação nos Estados Unidos estava na casa dos 2,4%, 2,5% e agora já está na casa dos 4,2%. Um pouco mais aí de 2, 3 meses, a inflação dobrou por conta do impacto, né, do fechamento do Estreito de Hormuz, que estava livre para navegação até então, e paralelamente ao impacto da inflação, tem um outro impacto indireto que é sobre a popularidade do presidente Trump. Também aí, agora, está num patamar sofrível aí dos 30%. E, então, tem um outro ponto também que é importante a gente lembrar, que é a condução dos Estados Unidos nessa guerra que eles lançaram juntamente com Israel contra o Irã. Os Estados Unidos eles perderam o controle da narrativa, porque a todo momento os Estados Unidos eles afirmam que estão próximo de uma negociação, afirmam que estão em contato direto e muito produtivo com as autoridades iranianas e na sequência, o governo iraniano sempre desmente as falas do presidente Trump. Se eu não me engano, a última vez que conversamos, o presidente Trump havia anunciado que nos próximos dias teria provavelmente um acerto, né? Um acordo bom para os dois lados, na palavra do Donald Trump, e isso não aconteceu. E a Copa do Mundo também surge como uma forma, nesse contexto, no dia de hoje e nos próximos dias, de mostrar para a sociedade americana que os Estados Unidos atuam de forma soberana e de forma muito rígida contra eventual possibilidade de algum tipo de ataque terrorista por conta desse influxo muito grande de torcedores, imigrantes. E é uma forma também de mostrar nessas duas áreas da política norte-americana, imigração e suas relações internacionais, nesse caso, o conflito com o Irã, de que os Estados Unidos estão no controle da situação. Professor, quando a guerra começou há mais de 3 meses, tinha um medo de que células terroristas pudessem fazer algum tipo de ação, não só nos Estados Unidos, mas principalmente lá, já que a guerra é contra os Estados Unidos, como forma de revide, até porque o Irã está muito distante geograficamente dos Estados Unidos. Eu lembro que perto ali do começo da guerra tinha a Fórmula 1 em Miami, tinha alguns eventos esportivos que aconteceriam nos Estados Unidos, mas nada como uma Copa do Mundo. Essa expectativa não é a melhor palavra, mas esse medo ainda existe. Ele pode estar um pouco mais forte. Os americanos devem ter medo de algum tipo de ataque terrorista como o revide aí, claro, como células terroristas, não exatamente, né, com
não é uma situação oficial do Irã, não é uma estratégia de guerra, né? Mas células terroristas você não controla. Muitas vezes eles agem de forma, né, lobos solitários, gente que vai ali e faz algum tipo de ação. Isso ainda existe, principalmente agora com a Copa começando? Sim, se a gente lembra, os grandes eventos internacionais sempre foram uma preocupação no combate a movimentos terroristas que utilizam desses grandes eventos para avançar, né, a sua agenda, seja ela qual for. Tivemos isso em alguns Jogos Olímpicos. Mas o ataque das Torres Gêmeas no 11 de setembro de 2001, de fato mudou a forma como os Estados Unidos e o mundo encaram essa nova dimensão do terrorismo transnacional, principalmente quando se falava naquela época do terrorismo fundamentalista, em que células de grupos terroristas atuavam em uma espécie de articulação com seus quartéis generais em outros países e se utilizavam de meios domésticos no país-alvo para implementar e executar essas ações. Então, é uma preocupação real e legítima dos Estados Unidos, no sentido de que, né, de fato, é um país soberano e pode implementar as políticas de segurança que julgar necessário, mas, de novo, o contexto desta guerra, e principalmente um contexto em que os Estados Unidos estão numa situação muito defensiva, apesar deles terem iniciado o ataque juntamente com Israel contra o Irã, e não conseguir mais resolver a questão da abertura do Hormuz, como eu falei no início da nossa conversa, já estava livre para navegação, então colocou o Irã numa situação um pouco mais vantajosa do que possuía antes desse conflito. E os Estados Unidos buscam de todas as formas uma solução para esse conflito, porque, de novo, tem um impacto sobre a inflação nos Estados Unidos, tem um impacto sobre a popularidade do presidente Trump e certamente, pouco a pouco, vai minando a capacidade dos republicanos terem um resultado positivo nas eleições de meio de mandato. Estamos há alguns meses dessas eleições e então acredito que essa Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá será uma forma dos Estados Unidos também mostrarem para o público doméstico que atuam fortemente contra o terror, atuam fortemente contra a imigração ilegal e, ao mesmo tempo, atuam para buscar um equacionamento da situação no Estreito de Hormuz. Professor, eu queria continuar falando de Copa, porque a gente já tem esses registros todos que a gente fez aqui, de várias pessoas com dificuldades, gente muito importante para o funcionamento da Copa do Mundo, como o Omar Artan, que é o árbitro somali, simplesmente o melhor árbitro reconhecido pela FIFA, que faria o seu trabalho na Copa do Mundo, que agora é nos Estados Unidos, também no México e no Canadá, mas ele foi impedido de fazer o trabalho dele nos Estados Unidos. Além disso, tem essa expectativa que a gente coloca aqui, é uma matéria do Metrópolis.com que traz análises com especialistas do que os brasileiros podem fazer nos Estados Unidos ou não em relação ao medo de operações do ICE. O ICE vai seguir fazendo as suas operações normalmente durante a Copa do Mundo, inclusive entre os turistas. Eles não vão ser impedidos de se deslocarem entre os turistas, perto dos estádios, isso tudo vai continuar funcionando normalmente. E o ICE matou americanos. Nessa matéria a gente traz especialistas dizendo que os brasileiros que estão com a documentação certa, que estão legais no país, podem ficar tranquilos, o risco é baixo. Mas é isso, o ICE matou americanos. Os turistas não estão indo muito confiantes para essa circulação nos Estados Unidos. Até porque a maior circulação perto dos estádios vai ser de turistas. Os americanos não gostam de futebol, não ligam para futebol. A gente continua conversando com os nossos correspondentes. Eles agora, inclusive, estão muito focados em outro esporte, que é o basquete.
mas que quando acabar eles podem começar a olhar para a Copa, porque a Copa realmente traz, né, um sentimento ali, gera uma comoção em qualquer país que aconteça. Mas que realmente a maior parcela de gente que vai circular pelos estádios é a parcela de turistas, principalmente os latinos, principalmente brasileiros e gente de outros países aqui da América Latina. Acho que é importante da gente ouvir isso também, que o quanto isso pode ser um legado da Copa nos Estados Unidos, um legado muito ruim. Bom, Natália, a gente tem que lembrar que quando nós tivemos a Copa nos Estados Unidos em 1994, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato, essa discussão já se fazia, né? Que nos Estados Unidos o futebol ele tinha uma força maior na modalidade feminina, e de fato era o que acontecia, e que havia uma expectativa de que após a Copa de 94 o futebol ganhasse musculatura para se consolidar nos Estados Unidos como um grande esporte. E, de fato, isso se consolidou, mas não da forma como todos também, alguns mais entusiastas, poderiam imaginar, porque temos outros esportes nacionais nos Estados Unidos mais consolidados. O basquete, você mencionou, o futebol americano, o beisebol, o hockey sobre gelo. Então, nós já temos outros esportes. Mas o fato concreto é que de 94 para cá, né, 30 anos, nós temos já a consolidação de uma liga norte-americana de futebol. Temos alguns grandes atletas renomados que atuam na liga norte-americana. Temos o caso do Messi, por exemplo. Então, é possível dizer que essa Copa que acontece hoje, em uma das sedes, são dos Estados Unidos. Eu acredito que esse legado ele pode ser... ele pode se consolidar ao longo dos próximos anos. É mais uma Copa e a movimentação do negócio em torno do futebol nos Estados Unidos cresceram muito. Tanto é que foi possível consolidar um campeonato nacional de futebol nos Estados Unidos. Então, eu acredito que sim, que teremos um legado. Este ano, os Estados Unidos estão sobre a administração Trump, que é um líder controverso. Então, temos todas essas notícias que nós já comentamos. E futebol e política sempre tem um casamento muito interessante para problematizar questões domésticas, questões internacionais, estamos falando sobre soberania, né? Alguns países mais soberanos que outros para lidar com a FIFA. E é isso, mas eu acredito que sim, teremos uma consolidação ainda maior do esporte nos Estados Unidos. E é o que esperamos, né? Porque o futebol, eu acho que é o principal esporte do mundo, da população mundo afora, e seria muito interessante ter essa consolidação também nos Estados Unidos. Perfeito. Robson Valdez, professor internacionalista, está sempre aqui com a gente no Acorda Metrópolis para trazer essas análises, ultimamente bastante sobre o presidente Donald Trump. Valeu, professor. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. E você